Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos fazer uma aula extra agora que eu quero resolver com vocês a prova de direito constitucional do TJ do Estado do Rio de Janeiro. Não foi uma banca aqui VUNESP própria, mas foi uma prova interessante porque ela apostou numa perspectiva mais doutrinária do que uma prova de um FGV, de uma Sebrasp vem cobrando. Então, eu preparei aqui para a gente comentar as questões que foram feitas de direito constitucional. Eu até já botei no Instagram um, um comentário sobre uma delas, mas queria mostrar para vocês como foi a cobrança deles em relação a essa prova. Começamos aqui pela questão 45, uma questão sobre histórico de direito constitucional e que não tem muito mistério, vou mostrar para vocês. Ele primeiro começa com um texto introdutório falando sobre a ideia democrática, alguma coisa sobre federalismo, governo local acompanhando as próprias divisões e tal, tal, tal. E aí, com base no trecho, assinar a alternativa correta. Primeiro, a Federação Brasileira apresenta movimento pendular, oscilando entre momentos de maior concentração de recursos de competência da União, como após a Primeira República, e momentos de maior autonomia para os estados e municípios, como no período da vigência da Constituição de 67. Aqui a gente troca as ideias de um e do outro. Na Constituição de 67, que foi na época da ditadura, houve uma concentração exacerbada de poderes na União, no Executivo Federal. Então aqui já temos uma alternativa falsa. O trecho faz menção à implementação da Federação do Brasil, ainda que durante o período monárquico, como forma de lidar com a disputa política entre liberais e conservadores, se instalou durante o período do Segundo Império. Ainda não é isso? Ainda não está nesse momento de acompanhamento do federalismo brasileiro. Com o advento da Constituição de 1891, os Estados-membros passaram a ser considerados soberanos, otorgando-se a eles, por exemplo, o direito de regular de comércio internacional. Não. Sem necessidade de obtenção de assentimento do Congresso Nacional, ainda não. Nunca houve esse momento em que o Estado foi considerado soberano. Soberano é a União. Soberano é a União, desculpe. Soberano é a República Federativa Brasileira, que na esfera internacional é representada pela União. Embora as câmaras sediadas nas vilas e nas cidades coloniais frequentemente exercessem múltiplas atribuições políticas e administrativas, o município apenas integrou o Pacto Federativo com o advento da Constituição de 88. Aqui sim, uma alternativa verdadeira, porque foi só com a Constituição de 88 que o município entrou dentro do federalismo, por isso que algumas pessoas classificam o nosso federalismo como um federalismo assimétrico. Assimétrico porque foge da simetria dos outros tipos de federalismo e tem a inclusão do município como ente federado. A Constituição de 1934, especialmente em virtude das pressões exercidas pelo movimento revolucionário de 30, revigorou o princípio centralizador, representando forte golpe no liberalismo político e no reformismo econômico do período antecedente. Aqui ele estaria se referindo ao de 37, né? Não ao de 34. E aí a gente passa para a próxima questão, então, alternativa letra D, né? O município. E vejam que tem um monte de alternativa, um monte de perspectiva histórica, mas se a gente sabe uma coisa simples, relativamente simples, que é o município entrou como ente federativo em 88, estava resolvida essa questão. 46. A origem formal do constitucionalismo está ligada aos Estados Unidos da América, 1787, independência das 13 colônias, etc. O que a gente tem aqui, então? Ele pede um trecho que contemple conjuntamente dois marcos do constitucionalismo, quais sejam. O que é que tem aqui dentro do constitucionalismo? Preferência por normas rígidas em detrimento de constituições predominantemente flexíveis ou mistas e recursos a constituições escritas, rebaixando as constituições consuetudinárias a estados de mero costume. A gente tem até hoje uma constituição que é representativa do constitucionalismo mundial, que é a Constituição inglesa, e ela é consuetudinária. A referência. Então, falso. A referência ao modelo de ordenamento jurídico piramidal e hierárquico desenvolvido por Hans Kelsen, estabelecimento de estrutura, organização e instituições políticas. Não está errado, só não tem nada a ver com federalismo. A compreensão da Constituição como uma decisão. Não está errado a assertiva, né? Mas não tem nada a ver com o tema. A compreensão da Constituição como uma decisão política fundamental, Carl Schmitt, manifestada pela existência de um Estado forte, etc. Não está errado, entretanto, não tem relação com o constitucionalismo, com o federalismo aqui. O caráter revolucionário que distingue a ruptura da relação da ordem jurídica pré-estabelecida pelo outorga da nova Constituição e a influência anticolonialista e liberal do movimento constitucionalista. O caráter revolucionário, desculpa, eu li desatento,
que distingue a ruptura em relação a uma ordem jurídica pré-estabelecida pela outorga da nova Constituição e a influência anticolonialista e liberal do movimento constitucionalista. A estruturação, a organização e a previsão de instituições políticas do Estado e a limitação do poder... Agora sim, mesma coisa, né? Agora sim estamos falando sobre um tema do constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? É uma técnica que se opõe ao absolutismo, que traz um exercício de uma previsão de direitos para a parte e uma limitação do poder do Estado. Esse é o que a gente precisa saber. Então vamos ver para a alternativa correta. A estruturação, a organização e a previsão de instituições políticas do Estado, limitação do poder estatal por meio de previsão de direitos e garantias fundamentais a serem respeitados por todos. Agora sim, um tema ligado ao federalismo e o constitucionalismo. Para que serve o constitucionalismo? Serve para limitar o poder do Estado e prever direitos organizando as instituições políticas. Maravilha, aqui sim a gente tem um conceito correto e afeta ao tema do constitucionalismo. Aí depois a gente vai para 47. Essa aqui eu fiz no Instagram. Eu convido vocês a verem lá no Gustavo Dantas Carvalho. Eu comentei cada um desses itens aqui e eu botei até uns comentários extras que estão na parte do livro do Canotilho que foi tirado esse tema. Você tá bem, mano? Essa questão foi toda feita com base no livro de Canotilho. E aí eu peguei lá no Instagram e comentei. Vou abrir até aqui para ler com vocês. Cadê? Errei. Post isso aqui. Aí eu peguei lá e comentei essa questão inteira. O que é que ela fez aqui, na verdade? Ele pegou conceitos verdadeiros e trocou o nome. É isso que foi feito nessa questão. Então, opa, sem querer. Então, o que é que ela fez aqui? Vamos começar. O princípio da máxima efetividade ou eficiência. O que é que diz o princípio da máxima efetividade ou eficiência? O princípio da máxima efetividade ou eficiência diz que... Cadê? Aqui. Entre as interpretações possíveis, deve ser adotada aquela que garanta maior eficácia, aplicabilidade e permanência das normas constitucionais. Ou seja, o que é que ele fez? Ele pegou um tópico e trocou o conceito pelo outro. Foi isso que essa questão fez o tempo todo. Então, o da máxima efetividade e eficiência, o conceito, na verdade, está aqui na letra C. Aí o do efeito integrador. O que é que diz o efeito integrador? Que, na resolução dos problemas jurídicos constitucionais, deve ser dada primazia aos critérios que favorecem a integração política. Olha aquilo aqui, ó. Está aqui na letra E. Então, trocou um conceito pelo outro. Então, a gente já tem esse como errado, esse como errado, porque está trocando o termo, esse como errado, ou seja, nós obrigatoriamente vamos ter que chegar já na letra D, que é a unidade da Constituição. A interpretação constitucional deve ser realizada de maneira a evitar a contradição entre suas normas. Então está bem comentado lá no Instagram, eu convido vocês a irem lá. Vamos para a questão 48, fala sobre a auto-organização dos Estados-membros, a respeito aos princípios constitucionais sensíveis, princípios extensíveis e estabelecidos, e aí passa a falar sobre o tema. Primeiro, princípios constitucionais estabelecidos consistem em normas que se encontram topicamente delimitadas no texto da Constituição Federal, facilitando a sua identificação e referência nas Constituições estaduais. O que é que são os princípios constitucionais estabelecidos? Aqui, quando a gente fala de princípios constitucionais estabelecidos, a gente está falando daquelas normas que impõem uma limitação ao dever ao Estado. Então, princípios constitucionais estabelecidos são regras mandatórias e regras vedatórias que vão impor ao Estado uma observação ou vedar o Estado de fazer alguma coisa. Quando se fala, por exemplo, que é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal, municípios, estabelecer cultos religiosos, isso é um princípio constitucional estabelecido, uma regra vedatória, ok? Confundindo conceitos novamente. Princípios constitucionais sensíveis, dividem-se nas normas de competência, nas normas de pré-ordenação, sendo exemplo da primeira, a regra já está errado aqui, porque os princípios constitucionais sensíveis, o macete que um professor uma vez me explicou, e eu não lembro qual foi o professor, peço perdão, diz o seguinte:
Princípio constitucional sensível é aquele que sente, que quando você toca, reage. E qual é a reação ao princípio constitucional sensível? É a intervenção federal. Então, quais são os princípios constitucionais sensíveis? São aqueles que possibilitam uma intervenção de um ente no outro. Eles estão previstos todos de forma expressa no artigo 34 da Constituição, quando fala aqui, eu posso abrir para vocês? Deixa eu ver aqui. Artigo 34. Quando vem dizer que a União não intervirá nos Estados Federais, exceto para... Aqui vem os princípios constitucionais sensíveis. Assegurar a forma republicana de direitos da pessoa humana, autonomia, prestação de contas, aplicação do mínimo exigido em receita. Então aqui nós temos os princípios constitucionais sensíveis, aqueles que se você mexer, reagem com uma intervenção federal. Depois nós vamos para os princípios constitucionais sensíveis, são aqueles cuja observância, aí acabei de dar o conceito, no exercício das competências, pode acarretar a intervenção federal. Aqui sim temos uma alternativa verdadeira. O exercício jurídico da auto-organização dos Estados, mediante a edição de respectivas constituições, é revelador do chamado poder constituinte reformador derivado do poder constituinte decorrente. Decorre do poder constituinte do originário para poder fazer a auto-organização dos Estados. O reformador derivado é de alteração da própria Constituição. O princípio da simetria se limita ao poder constituinte dos Estados-membros no seu mistério de auto-organização, não se limita. Refere-se ao dever de repetir, não é um dever, mas se você não repetir já está considerado incluído. E os mesmos enunciados da Constituição não, porque senão não haveria auto-organização. A alternativa toda falsa. Aí vamos para 49. E fala aqui de um caso concreto. E eu não vou ler o caso inteiro, mas é basicamente falando sobre a possibilidade de prisão em segunda instância. Então a pessoa foi, recorreu, condenou, não sei o que e tal. E aí vai com base na Constituição hipotética, na Constituição, é correto afirmar que aí a gente vai para as alternativas. Primeiro, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, conhecido pelo Pacto de São José da Costa Rica, contém expressa exigência normativa que condiciona o início do coisa. Isso aqui não existe no tratado, no Pacto de São José da Costa Rica. Aí é correto afirmar que o esquema organizatório funcional estabelecido pelo legislador constituinte no tocante à persecução penal garante aos juízes e tribunais de segundo grau, além de tribunais superiores, a competência para analisar o conjunto probatório e decidir o mérito das causas penais. Aqui a gente parte de uma questão processual que a análise dos fatos e das provas ficam adstritos ao primeiro e segundo grau e não os tribunais superiores. Aí depois nós vamos para a letra C, o princípio da presunção de inocência não veda a alocação dinâmica do ônus da prova Que questão é essa que a gente tá, gente? Pelo amor de Deus. 49. O princípio da presunção de inocência não veda a alocação dinâmica do ônus da prova sobre a defesa quando se tratar de prova de difícil constituição pela acusação. Aí você está colocando que o ônus de provar a inocência vai ser do réu. E não pode. No processo penal, o ônus é da acusação. Não há incompatibilidade no princípio da presunção de inocência a possibilidade de execução provisória da pena, foi o contrário que o STF decidiu. E agora sim, o que o STF decidiu é constitucional a regra prevista no artigo 283 do Código de Processo Penal, no sentido de condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado do título condenatório, o que não afasta a supressão cautelar desde que presente pressupostos. Pode se manter preso preventivamente? Pode, mas para fazer a prisão efetiva da pessoa precisa ter o trânsito em julgado. Foi isso que o STF decidiu. Então a gente tem um enunciado gigantesco, a gente tem um monte de assertivas que podem estar tentando confundir ou não, mas se a gente sabe a jurisprudência do STF nesse sentido, de que só é possível a execução da pena após o trânsito em julgado, já tinha resolvido essa questão aqui com a letra E. Depois vamos para a 50, e na 50 a gente está falando aqui sobre as alterações constitucionais da questão da nacionalidade. Foi uma alteração relativamente recente, quando a gente vai aqui para o artigo 12 da Constituição, a gente tem os casos em que a pessoa é brasileira nata, brasileiro naturalizado, e teve a reforma relativamente recente, aqui em 2023, que será declarada perda de nacionalidade ao brasileiro que tiver cancelado a naturalização em virtude de fraude no processo, fizer pedido expresso da perda de nacionalidade brasileira perante a autoridade competente, ressalvadas situações em que acarretem a
apatridia, porque deve-se evitar sempre a apatridia. Tanto que tem aquele caso lá dos brasileirinhos apátridas, que foi nessas épocas das reformas constitucionais, em que ficou gente que não tinha nacionalidade nem lá e nem do Brasil, e aí depois teve uma nova reforma para abranger os brasileirinhos apátridas, e enfim. Então, aqui a questão é sobre essa emenda constitucional e o que é que ela dizia. Explica um caso de uma pessoa e que retornou, tal, pedido de extradição, e aí a gente chega nos enunciados. Com base na situação hipotética, é correto afirmar que, caso Carlos, ao se mudar para a França, tenha solicitado o reconhecimento de sua nacionalidade francesa originária nos termos da lei francesa, então poderá vir a ser autorizada a sua extradição. Não, o Brasil não extradita brasileiro nato. A existência de tratado bilateral, tratado de cumprimento de mandado internacional de prisão, autoriza o cumprimento de prisão do pedido de extradição diretamente para o juiz de primeiro grau. Novamente, mesma coisa. Brasil não extradita brasileiro nato. Depois, letra C. O brasileiro nato, qualquer seja a circunstância de natureza do delito, não pode ser extraditado a pedido do governo estrangeiro, pois a Constituição, em caráter que não comporta exceção, impede em caráter absoluto a efetiva entrega extradicional, ou seja, a extradição não é aquela entrega para o Tribunal Penal Internacional, daquele que seja titular por jus soli ou jus sanguinis. Aqui sim, a alternativa correta. D. Por ser filho de pais estrangeiros domiciliados no Brasil, por questões profissionais, Carlos não pode ser considerado brasileiro nato, que autoriza sua extradição para a França. Ao contrário, é prevista a possibilidade exatamente disso aqui. Caberá ao STJ julgar e processar em caráter originário o pedido de extradição. Não, caberá ao STF fazer esse pedido do julgamento desse pedido de extradição. É só lembrar dos casos que foram midiáticos sobre o pedido de extradição. Quem julgou não foi o STJ, foi o STF. Aí, a gente vai para a questão 51, em que fala que no estado X da federação, devido ao crescente número de crimes, a Assembleia aprovou uma lei criando varas especializadas para julgar delitos praticados por organizações criminosas, e aí passa a fazer alguns questionamentos sobre essa possibilidade. E começa perguntando: a lei estadual que cria vara especializada em razão da matéria pode, de maneira objetiva e abstrata, impedir a redistribuição de processos em curso através de norma procedimental, que se afigura necessário para preservar a finalidade da prestação jurisdicional e uma eficiente organização judiciária. Se a previsão é objetiva e abstrata, ela pode organizar, ela pode criar, ela pode dizer o que é que vai para lá, o que é que não vai, até quando vai, o processo já está em curso, então ele fica na vara que está. Isso aqui exigia, na verdade, conhecimento jurisprudencial das teses. Eu até abri em algum lugar aqui. Eu acho que não. Aqui. Das teses desse ADI 4414. E eu vou lá para o final já, para as teses, em que diz o seguinte: cadê a modulação dos efeitos? Não. Para todos os estados, violam o princípio do direito natural, se exercício, estabelecer divisões de tarefas. Então ele aqui fez o quê? Julgar parcialmente procedente pelo plenário para declarar a nulidade com redação de texto desses dispositivos aqui, o que falava sobre algumas coisas específicas, e para conferir interpretação conforme a Constituição, de modo a estabelecer que os crimes de competência da tal vara podem ser de competência de tal vara, impor observância da designação de juiz substituto com critérios objetivos, a priorísticos e impessoais, excluir o processo de julgamento de crimes dolosos contra a vida. Então, essas foram as teses fixadas nesse julgado, de que era possível a criação e de que o que é que poderia ou não ser julgado. E aí a gente vai ver que primeiro já temos a alternativa correta e depois temos alternativas erradas, como o crime de lavagem de dinheiro deve ser julgado por varas federais, não necessariamente. O crime de lavagem pode ser julgado sim pelo juiz estadual. Os delitos cometidos por organizações criminosas não podem submeter-se ao juiz especializado criado, justamente o contrário, pode sim. O princípio do juiz natural é compatível com a disposição que permite a delegação de atos de instrução e a execução a outro juízo, sem justificativa calcada na competência territorial funcional dos órgãos envolvidos, ante a proibição dos poderes de comissão e de avocação. Aqui é justamente o contrário, dentro das teses fixadas pelo ADI 4414. Em conexão com homicídio doloso, já li ali, deverá ser julgado também pela varas especializadas, não. O que o STF falou foi justamente que exclui das varas especializadas. Aí a gente vai para a penúltima questão, estamos quase acabando, a 52, letra B, que é uma questão que começou doutrinária, botou um pouco de jurisprudência e depois concluiu com doutrina novamente. Doutrina mais com prática constitucional. Então o que é que ela fala?
A intersecção entre o controle de constitucionalidade e Constituição rígida é tão forte que nos estados onde inexistir o controle, a Constituição será flexível, por mais que se denomine rígida. Então, com base nessa afirmativa, é correto afirmar que o controle de constitucionalidade brasileiro deriva do direito alemão e caracteriza por uma previsão de questão de inconstitucionalidade. A gente tem o controle de constitucionalidade difuso, inspirado no direito americano, de Marbury versus Madison, e concentrado no austríaco. Então aqui já temos um problema para julgar, para dizer na perspectiva histórica, e no qual os juízes e tribunais já têm competência para análise da constitucionalidade, mas a declaração de constitucionalidade cabe ao Tribunal Constitucional. Controle difuso, a declaração de constitucionalidade cabe a todo e qualquer juiz. Depois vamos para a letra B, em que no sistema constitucional brasileiro, somente as normas constitucionais positivadas podem ser utilizadas como paradigma para análise da constitucionalidade de leis ou atos normativos estatal, e ele ainda deu uma dica do que ele estava dizendo, olha, a gente está falando aqui do bloco de constitucionalidade. Quais são as normas paradigma do direito do controle de constitucionalidade? A gente tem a Constituição, o ADCT, preâmbulo não está dentro, obviamente. A gente tem as normas internacionais que ingressaram no rito do artigo 5º, parágrafo 3º, e a gente tem também as emendas constitucionais que não integraram o texto constitucional. Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem algumas constituições, algumas emendas que não alteraram o texto da Constituição, mas são emendas à Constituição, então também são considerados paradigma do direito constitucional. Eu posso até mostrar para vocês a título de curiosidade, para quem nunca viu isso. Vamos botar aqui, emendas constitucionais. Eu não lembro exatamente o número, mas eu acho que a 91 foi uma delas. Será que foi? Deixa eu ver, acho que foi. Vou abrir aqui. Aqui, ela não altera nada da Constituição, ela só diz que é facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos 30 dias seguintes à promulgação da emenda. Não alterou nada da Constituição formal, mas é formalmente constitucional, logo também pode ser paradigma. Voltando para cá, vamos para a letra C, que diz que a rigidez ou flexibilidade de uma Constituição deriva de uma decisão fundamental do Constituinte originário, que assim denomina a Constituição em seu texto, independentemente de outros requisitos, tais como a existência de procedimento formal para o controle de constitucionalidade. Ele vai contradizer exatamente o que está dizendo aqui, né? Que independentemente do nome que você coloca, você tem que ter um controle para poder dizer se ela é rígida ou flexível. A letra D é a constitucionalidade, a constitucional lei ordinária decorrente de projeto de lei aprovado por deputado federal, aprovado para majoração de salário de funcionalismo público, desde que tenha contado com posterior sanção e promulgação. Aqui ele está falando sobre a convalidação de uma lei que teve vício de iniciativa jurisprudencial. Eu até deixei aberto aqui em algum lugar. Vou pegar aqui, foi essa, eu acho. Aqui. Vício de iniciativa do projeto de lei, sanção do executivo, ausência de convalidação processual do vício de iniciativa. Jurisprudência do STF, que fala que se a iniciativa teve um vício de iniciativa, a sua posterior sanção não convalida. E, por fim, não é possível descumprimento de lei por parte de qualquer funcionário público do Poder Executivo sob alegação de inconstitucionalidade, ainda que o chefe do Executivo respectivo assim tenha denominado formalmente com base em parecer jurídico uniformizador. Isso não tem previsão legal expressa, entretanto, existe um costume constitucional brasileiro de que o chefe do Poder Executivo pode negar a aplicação de uma lei que considera inconstitucional, e é claro que ele fazendo isso submete à possibilidade de crime de responsabilidade, mas ele é um costume constitucional de reconhecer essa possibilidade. E depois vamos para a última questão, e o que é que diz? É temerária qualquer expressão que denote... Eita, fechei aqui. Opa, só um segundo. Cadê? Aqui, meu... Vamos lá. É temerária qualquer expressão que denote intervenção do Estado no domínio econômico, pois induz a crer que o Estado e a economia são coisas distintas. Então estamos falando aqui sobre a ordem econômica. E aí na 53 diz que o tratamento favorecido para empresas de pequeno porte constituído sob leis brasileiras que tenham sua sede de administração do país apenas se aplica às empresas brasileiras de capital nacional. Aqui a letra de lei, gente, a gente pode voltar aqui para a Constituição e eu não sei se eu botar aqui capital nacional, não. Deixa eu copiar uma parte do texto que eu tenho certeza que vai sair. Porque aqui aqui é a lei que tem a sede de administração do país e não é necessariamente o capital. Aqui. Tratamento favorecido para empresas de pequeno porte sob as leis brasileiras que tenham sede de administração. Então, ele inventou um requisito aqui que é a questão da maioria do capital social, então é falso. Em que pese a importância conferida pela Constituição de 88 ao meio ambiente, é contrário à noção de uma ordem econômica fundada sobre a livre iniciativa, igualdade e a ideia de tratamento legal diferenciado conforme o risco de impacto ambiental. Aqui também
é ilógico isso aqui, dizer que a gente não faz a proteção ao meio ambiente em relação ao impacto ambiental. Foi fácil demais essa. Então, vamos para C. A C, compete à União exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa, lavra, enriquecimento e reprocessamento, industrialização e comércio de minérios. Aqui é letra de lei, tá? A gente vai botar aqui, cadê? Bem como a comercialização e utilização de radioisótopos para pesquisa e para os métodos agrícolas e industriais, cuja delegação ao setor privado, mediante permissão, é vedada. Então, aqui o erro está aqui nessa parte final e a gente pode ver aqui na radioisótopos. Constitui o monopólio da União, a pesquisa, lavra e enriquecimento, concessão aos de isótopos, cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão. Então, está aqui, letra de lei, falsificando essa assertiva. Letra D, a Constituição de 88 reflete a tensão entre as diretrizes de um capitalismo liberal, consagrando valores fundamentais do sistema com um intervencionismo sistemático e dirigismo planificador com elementos socializadores. É o que a gente tem de conceito da Constituição de 88. Ela é uma Constituição capitalista, liberal, mas que tenta fazer um programa de atuação para reduzir as desigualdades, etc. E depois, por fim, a gente tem a letra E, conforme decidido pelo STF, o reconhecimento do direito ao usucapião especial urbana pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça a dimensão mínima para os lotes na área que está situado o módulo urbano. Aqui também, novamente, é jurisprudência do STF, eu deixei aberto em algum lugar aqui. Cadê? É esse aqui? Pronto, é esse aqui. Esse caso aqui, que foi o RE 422349, que tirou o tema 815, e que diz que fixou a tese de que, preenchidos os requisitos do artigo 133, o reconhecimento do direito ao usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área em que situado o imóvel. Então, está falso por isso, não pode a legislação impedir o direito constitucional ao usucapião especial urbana. Inclusive, na prática, a gente percebe que algumas pessoas querem fazer a escritura pública do seu imóvel, não conseguem e a saída acaba sendo ao usucapião especial constitucional, porque aí não passa por esse óbice. Beleza, gente? Então, uma prova tranquila, uma prova que exigia alguns conhecimentos específicos, alguma jurisprudência, mas não muito, e que, em geral, sabendo o conhecimento base de cada uma das assertivas verdadeiras, a gente já conseguia deixar o resto de lado, porque foram várias questões muito evidentemente verdadeiras. Questão boa, uma prova doutrinária bem interessante que fica aqui pra gente estudar e aprender. Beleza, pessoal?